Hoje é um dia especial, onde o mundo todo celebra a Páscoa, mas será que todos entendem o que significa a Páscoa? Cada vez que a gente se reúne para falar sobre um tema recorrente no ano eclesiástico, no ano da igreja, às vezes nós acabamos nos tornando redundantes, falando sempre sobre os mesmos assuntos. Mas é interessante que Paulo diz aos Filipenses, aos Coríntios, Pedro, na sua segunda carta, também diz: olha, eu quero trazer lembrada a mente de vocês que já está esclarecida. Aos Coríntios, Paulo escreve: eu não quero saber nenhuma outra mensagem no meio de vocês senão Cristo e esse crucificado. E hoje nós lembramos da sua vitória. Páscoa é mais do que morte, é vida. A Páscoa foi criada há 1400 anos antes de Cristo, quando Deus tirou o povo do Egito. E, na verdade, Páscoa é vida. Não é a última praga, não é a morte dos primogênitos, é a libertação dos primogênitos. Muitas vezes os sinais e aquilo que nos deixa cicatrizes, nos falam tão mais forte do que aquilo que nos traz alegria, que acaba ofuscando, eclipsando o verdadeiro sentido. E nós queremos falar sobre isso hoje. Queremos mencionar a ressurreição de Jesus e vamos já para o texto, mas antes de irmos para o texto de Mateus capítulo 28, verso 1 a 10, que fala da ressurreição, eu quero ler com vocês o capítulo 3 de Filipenses, capítulo 3, versos 8 a 11. Filipenses, capítulo 3, versículos 8 a 11. Paulo diz assim: sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Aquela última praga que libertou o povo de Deus da terra do Egito foi algo que surpreendeu o faraó, ainda que as 9 anteriores abalaram toda a estrutura do império, trouxe fome, trouxe destruição, trouxe medo, mas aquela última mexeu com cada família. Em cada um dos lares havia um morto. Quando nós ouvimos falar sobre morte, nós ficamos abalados, mas quando isso se torna algo tão vasto como aconteceu naquela noite, abala a estrutura de todo um povo, de toda uma nação. Em Mateus capítulo 28, nós temos o relato não da morte, mas do retorno da morte, daquele que venceu a morte. Enquanto alguns caminham para a morte sem retorno, outros estão buscando aquele que retornou da morte. Enquanto alguns se fascinam com a glória dos eventos sobrenaturais, nós nos alegramos com o Senhor da glória. Existe uma diferença grande, fundamental, nesses dois princípios. E o texto de Mateus capítulo 28, verso 1 a 10, nos diz o seguinte: depois do sábado,
Quando já despontava o primeiro dia da semana, já estava quase amanhecendo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago e suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, pois eu sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou como havia falado. Vinde, vede o lugar onde ele estava. Ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis. Eu vos avisei. Elas então, saindo apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram para contar tudo aos discípulos. E Jesus foi ao encontro delas, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, e de dizer a meus irmãos que sigam para a Galileia, lá me verão. Vamos orar. Querido Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque a vida está em ti. E o Senhor é a luz que nos conduz à vida eterna. O Senhor mesmo disse 3 dias e meio antes deste evento que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor nos conduz ao Pai. Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos deu o seu único Filho para que demonstrasse na prática o seu amor por nós. Nós te louvamos e te adoramos, Espírito Santo de Deus, que nos faz compreender essas coisas quando o mundo que nos cerca despreza e às vezes até escarnece da fé do teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos disseminadores de boas novas, a boa nova do Evangelho, para que mais e mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que sejam salvos. Em Cristo Jesus, o ressuscitado. Amém. Enquanto o mundo caminha para um lugar de morte, alguns buscam aquele que venceu a morte. Enquanto alguns se fascinam com a glória dos eventos sobrenaturais, outros se alegram com o Senhor da glória. Muitos caminham para o lugar de morte. Maria e a outra Maria, não sei se daqui tiraram aquele ditado, é Maria que vai com as outras. Talvez até fosse, ou seja. Mas enfim, as Marias estavam indo não para encontrar o Senhor ressuscitado, elas estavam levando um unguento para embalsamar o morto. Nesse texto, 2 vezes, tanto o anjo quanto Jesus diz: não tenham medo, não tenham medo. Os anjos perguntam: vocês estão buscando entre os mortos aquele que ressuscitou? Ele havia dito para vocês que ele haveria de ressuscitar. Vocês se esqueceram? Como nós nos esquecemos fácil. Quando algo terrível acontece na nossa vida, parece que aquele objetivo tão claro, tão cristalino que estava diante de nós e que nós vislumbrávamos e nos alegrávamos com aquilo, de repente, quando algo ruim acontece, parece que se levanta uma tempestade e se abate sobre nós a escuridão. Tão rápido. E tão rápido nós nos esquecemos de quem fez a promessa, que Ele é fiel. Eu não sei se acontece com vocês, comigo acontece a mesma coisa.
E vira e mexe, a palavra de Deus precisa me alertar disso. Não tenha medo. Não tema. Não é sem motivo que o salmista ele diz: o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Essa é a nossa condição. Para caminhar com Cristo é necessário, em primeiro lugar, abrir mão de nós. O caminho para Cristo e com Cristo é tomar a nossa cruz, porque a nossa carne, ela nos ludibria, ela nos nubla os olhos e nós não conseguimos enxergar perfeitamente. Muitos estão caminhando para a morte, mesmo tendo andado perto do Messias. Muita gente está buscando entre os mortos algo para encher o coração. Não é esse motivo que nos cemitérios nós vemos tantas lápides, tantas estruturas que quase se tornam perpétuas. Jazigos dos mais diversos, enfeites, lamentos. Muitos caminham para o lugar de morte mesmo depois de conhecer o Senhor da glória, o Senhor da vida. Mas as Marias estavam indo para embalsamar quem já estava vivo. O verso 2 até o verso 8 nos mostra alguns eventos excepcionais e sobrenaturais que aconteceram naquele cemitério, naquela região. Algo sobrenatural. E quando nós começamos a falar sobre algo sobrenatural, o mundo que nos cerca fica fascinado. Aliás, o ser humano ele é fascinado pelo sobrenatural. Você quer ver pessoas atentas? Comece a falar sobre coisas sobrenaturais. Fascina todo mundo. Mas falar sobre eventos sobrenaturais não preenche o vazio do coração. Nem mesmo ver anjos preenche o vazio do coração. Aqueles soldados viram os anjos. Ficaram aterrados, trêmulos, com medo. E eu acredito que dali, aonde estava o sepulcro, até dentro de Jerusalém, aqueles 500 metros nunca foram tão longos na vida deles. Creio que as sandálias devem ter ficado pelo caminho de tanto que correram. Saíram assustados, estupefatos, abismados. Talvez até alguns cabelos brancos surgiram na hora. Muitos estão fascinados com a glória do Senhor. Muita gente anda de campanha em campanha, de igreja em igreja, de pregador em pregador, eles querem ver a glória. Eles não querem ver o Senhor da glória. Eles querem a glória do Senhor. Se alguém pudesse chegar no céu e tirar Deus do trono, eles fariam. Eu quero o poder, eu quero o que Deus tem. Não querem Deus. Eles querem a bênção de Deus, não querem o Senhor da bênção. Querem a glória do Senhor, não o Senhor da glória. Infelizmente, esse é o mundo que nos cerca. E muitas vezes são pessoas que caminharam perto do Mestre. São pessoas que caminharam ao lado do Senhor da vida. Talvez 10 dias antes, ele ressuscitou um homem que estava morto há 4 dias. 3 dias e meio antes, ele diz, olha, eu vou morrer e vou ressuscitar. Essa ceia celebra a minha vitória. Este é o cálice da nova aliança. Eu sou o caminho, a ressurreição e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Eu sou a luz da vida. O Evangelho de João é um dos que mais fala sobre esses últimos eventos daquela última noite antes de Jesus ser preso, maltratado, crucificado e morto. Mas aquelas mulheres não ficaram no túmulo. Elas ouviram a notícia. A Bíblia não fala o que eles fizeram com aqueles ungüentos. Não serve mais. Especiarias, perfumes de morte, não devem mais ocupar a nossa casa, especialmente a casa do nosso coração. O que deve ocupar o nosso coração é o Senhor da vida. E é Ele que eles encontram ao sair em obediência àqueles anjos que disseram, vão e avisem os discípulos. Eles encontram o Senhor Jesus, verso 9 e verso de número 10. Só Jesus pode preencher o vazio que todos nós temos em nosso coração. Ninguém mais pode preencher. A morte não preenche. A dor não preenche. Toda a glória que este mundo pode oferecer, seja natural, seja sobrenatural, não pode preencher o vazio que só Jesus pode e quer preencher em nós. Em último lugar, Jesus nos chamou para sermos testemunhas dele como o Senhor da glória. Ele é o Senhor da glória. Enquanto alguns estão buscando aquele que morreu, nós buscamos o que ressuscitou. Jesus não ficou na cruz nem no túmulo. Ele venceu. Páscoa é mais do que morte. É vitória sobre a morte. Nós não celebramos a morte, nós celebramos a vida. Nós celebramos o Senhor da vida, o Senhor Jesus. E hoje nós queremos celebrar com essa ceia, profeticamente, aquilo que Ele mesmo prometeu para nós. Quando Deus estabeleceu a ceia para o povo de Israel, a Páscoa, eles ainda estavam no Egito. Quando Jesus celebra a ceia com seus discípulos, Ele não tinha ido ainda para a cruz. Quando nós celebramos a Páscoa hoje, ainda não estamos no céu. Interessante que o povo de Israel celebrou a Páscoa lá no Egito e depois perto de Jericó, já quando tinham atravessado o rio. Hoje nós celebramos aqui, mas quando Cristo voltar, celebraremos com Ele lá. Ele disse, não beberei mais do fruto da videira, eu não vou mais comer essa ceia, até que eu coma uma nova com vocês lá, no reino do Pai. Essa é a promessa dele. Nós aguardamos a manifestação definitiva do Senhor da vida. Amém? Então podemos dizer, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu poder? Jesus venceu. E essa vitória é minha e sua também. Vamos ficar em pé e vamos agradecer ao Senhor. Enquanto o mundo caminha para a morte, como as Marias que estavam indo para o túmulo, enquanto o mundo caminha para a morte, nós caminhamos para a vida. Quantos ao nosso redor ainda estão caminhando para a morte sem a vida? Todo aquele que quiser andar com Jesus, ele primeiro vai para a morte. E a nossa vida começa com a morte. Negue-se a si mesmo e aí depois me siga. A nossa vida com Cristo começa com morte. Por isso o batismo. A gente não sepulta quem está vivo. O problema é que a gente coloca um tubo de oxigênio junto com
o velho homem e a gente afoga lá debaixo da água, ensina ele a mergulhar, e de vez em quando ele salta para fora de novo. E é hora da gente dizer não à nossa carne. Amém? E cada vez que nós lembramos da Páscoa, nós lembramos, o nosso Redentor vive. E podemos dizer como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre esta terra. Eu o verei, meus olhos o verão, não outros. Nós o veremos. Amém? Querido Deus, nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o poder da ressurreição foi manifestado em vida perfeita, com testemunhas fiéis, testemunhas oculares, testemunhas que tocaram no verbo da vida. João mesmo disse, nós vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Nossas mãos tocaram, nossas mãos apalparam o verbo da vida. Senhor, nós estamos nesta tarde celebrando a vitória de Jesus. Nós celebramos a vida, porque Ele não foi deixado na morte, um sinal nítido, claro, contundente de que o Senhor nos perdoou. E o Senhor recebeu esse sacrifício em nosso lugar. Por isso, Pai, nós estamos aqui e ousadamente adentramos os portais celestiais ao Santo dos Santos, não por causa de nossos méritos, mas por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado em nosso lugar, fora da porta. Por isso, a aspersão deste novo sangue é superior a toda a antiga aliança do Antigo Testamento, que somente poderiam entrar sumo sacerdote uma vez ao ano. O Senhor nos dá o privilégio de entrar no Santo dos Santos, que na presença do Senhor, cada dia, toda hora, como filho. Senhor amado, nós te louvamos, porque o Senhor nos chama de filhos. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor nos chama de amigos e não de escravos. O Senhor se revelou a nós e o Senhor manifestou todo o plano de vida que o Senhor tem para nós. Por isso estamos aqui te servindo e te adorando e exaltando o glorioso nome do Senhor, celebrando a vitória sobre a morte. Pai, nós oramos assim.